Degustar a vida, a importância do aprendizado do inglês. Estamos com o Márcio, que é um professor de idiomas, é um apaixonado por idiomas e já voltamos. Degustar a vida. Eu preciso, Márcio, de uma boa comunicação para degustar a minha vida melhor. E eu preciso muito aprender inglês. E eu sei que você tem muitas técnicas, você é um apaixonado por idiomas. Peraí, primeiro, você vai me corrigir, né? O nome é austríaco. Na verdade, a vida inteira eu tive dificuldade com ajudar a pronunciar o sobrenome. Até eu não pronunciava certo quando era criança, mas é Schlegel. Schlegel. Eu pronunciei em alemão. Alemão, que é o nome austríaco. É austríaco. Eu acho que vem daí a sua paixão por idiomas. Ah, com certeza vem. Vem, porque em casa era português, com alemão, com... Porque assim, exato, o meu pai, né, descendente de austríaco mesmo, e a minha mãe não falava português, minha mãe não falava alemão. Sim. E então em casa eu ficava meio dividido entre o pai e a mãe. Mas nos avós eu ouvia o tempo todo em alemão e eu sempre fiquei fascinado, assim, sabe? Ah, como eu queria me comunicar com eles. Queria me comunicar. E nós, aqui, para degustarmos, queremos nos comunicar. Né? Ok. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Vocês não têm ideia de como é bom, de como é gostoso você assistir um filme, por exemplo. Assistir um filme em inglês e depois de um tempo não saber se você assistiu em português ou em inglês, porque você simplesmente compreendeu, exato. Ou ouvir uma música e entender o que eles estão falando na música. Ou ter oportunidade, às vezes você vai sair, os jovens hoje, vai pra balada. Ainda mais em Foz do Iguaçu, que tem muito turista, vamos dizer assim, ou nas cidades turísticas. Você sai, você viaja, você vai pra uma cidade turística. E você acaba conhecendo na balada, assim, um gringo, como a gente chama, né? Um estrangeiro. E você não poder fazer amizade porque você não fala outra língua, a não ser o português, eu acho isso uma coisa muito limitante, assim. Barreiras, né? Você deixa de conhecer e de vivenciar outros universos. Então, né? a primeira importância que tu acha é romper barreiras. Exato. Porque, na verdade, dá até para ser um divisor de... Eu sei que é clichê falar divisor de águas, né? Mas seria um divisor de águas, porque além disso, já tá comprovado que quem fala e quem pensa em vários idiomas tem um nível de QI mais alto. Então, aumenta o seu nível de QI. Vamos aumentar o nosso QI. Vamos sim. Nós vamos terminar ainda um programa daqui a 8 meses. Eu quero fazer uma entrevista em inglês. E vai estar conversando em inglês. E vou fazer com as pronúncias corretas e a gramática correta. E o mais legal, Marcela, é a autossatisfação. Por exemplo, depois que você terminou, porque não é tão fácil assim. Quem acha que vai ser fácil é só chegar, fazer sua matrícula numa escola e pronto, já estou falando inglês. Você me diga das dificuldades no segundo bloco, mas claro, as pessoas acham que é tudo fácil e não é. Não é tão fácil assim. Na verdade, o sucesso, qualquer área que seja, precisa de dedicação, né? Precisa de um pouco de suor, né? Senão tem graça também, né? Nenhum milagre, né? Exato. Precisa de dedicação. E o que é mais importante? Por exemplo, a Copa influencia o aprendizado? O pessoal ter mais interesse, mais oportunidades? Tem a Copa aí, mas, por exemplo, o universo onde a gente vive é um universo que, independente da Copa, das Olimpíadas, de qualquer outro evento, é um universo que está o tempo todo precisando de profissionais no mercado que falem. Então, assim, Foz do Iguaçu é uma cidade atípica. A gente precisa mesmo de profissionais que falem inglês. Então, e sem contar que diretamente e indiretamente você precisa falar e você vai se beneficiar, então, você vai ganhar mais por isso também. Quem atua no turismo é uma grandiosa oportunidade ter o mínimo inglês. Exato. Português e o inglês. Exatamente. E qualquer business, né? Business, né? Yes. Qualquer área, né? Qualquer field, como a gente fala, né? Qualquer campo você precisa mesmo. Esse negócio que a gente ouve muito de aprenda inglês ou você compra um livro em inglês para restaurante. Isso já ajuda bastante. Mas eu acho que isso deixa um pouco fechado, limitado. Porque você não... E se o cliente quiser mudar de assunto com você? Se ele quiser saber do dólar, como é que está o dólar hoje? Se ele quiser saber da cotação, se ele quiser saber o que você recomenda. São conversas muito superficiais, né? Exato. Essas para específico, para restaurante, para hotelaria, para o taxista. Você disse que se a gente puder aprender, comunicamos bem melhor. Exato. Conhecer exatamente. o outro, né? Tão bom.
É melhor do que nada. Isso que eu falei assim, você saber um pouco, sempre melhor do que nada. Okay. Né? Só que o ideal mesmo é você poder degustar do contexto inteiro, né? Não apenas de um... Você começou falando que a sua paixão veio porque em casa já tinha um outro idioma além do português, mas e a paixão então por inglês? Então, por exemplo, o meu aprendizado mesmo, o meu primeiro contato com língua estrangeira foi mesmo o alemão, né? Em casa, com o pai e tal. Minha mãe não falava, então a gente teve que deixar um pouco de lado, tanto que dos irmãos todos, o que acabou seguindo e indo atrás de estudar, acabou sendo eu, né? Okay. Mas depois de um tempo, eu sempre gostei de turismo, sempre gostei de me relacionar com as pessoas e eu acabei matriculando num curso de inglês. Okay. Mas para tentar aprender um pouco mais. Eu não pensava muito assim em me profissionalizar, até porque eu já estou um pouco velho. Naquela época as coisas funcionavam bem diferente do que agora. Se eu soubesse como seria hoje, eu com certeza teria me preocupado muito mais em ter feito. Tem muitos anos para viver, vai se comunicar vamos deixar muito. Esse assunto de lado. Tá. Mas aí depois que eu fui aprendendo inglês e fui vendo a infinidade de meios onde a gente acaba usando o inglês na nossa vida, eu acabei me interessando muito mais. Porque foi te abrindo mais portas, foi isso? Mais comunicar. Exatamente. Uma das maiores barreiras quando a gente começa uma aula, e principalmente no estilo de método que a gente trabalha, por exemplo, quando eu começo uma turma, eu geralmente faço a primeira pergunta. Tem gente que vai falar assim, mas você é meio louco. Vai que a pessoa fala que não gosta, mas eu já chego para os meus alunos e falo assim, você gosta de inglês? Está afim mesmo? Você tem prazer em aprender inglês? Porque tem gente que não está interessado e tudo que você faz sem gosto, porque acha que vai ter um emprego melhor. Eu vou ser sincero, você vai dar risada porque eu vou falar agora, ou não vai rir, mas você pode até se espantar. É muito importante, Márcio. Exato, mas assim, por exemplo, eu acho que a maioria dos professores vão falar isso. Eu gosto muito mais de dar aula para quem quer aprender. E geralmente criança e adolescente não quer aprender. Uma grande maioria não quer. Não viu motivação nisso. Exato, vai porque manda. E estudar é uma coisa chata quando você é criança e pré-adolescente, vamos dizer assim. Porque adolescentes já são mais interessados por causa da música, querem aprender a cantar. Por causa da música, por causa das meninas que estão nessa... mas sempre tem as musiquinhas, mas tem tudo isso, exato. Sem contar como... A imagem que você passa por falar vários idiomas e tal, o pessoal, nossa, fala. É legal isso. Então tem toda uma questão de satisfação pessoal por aquilo, né? De ser valorizado e tal. Mas eu digo assim, tudo que você faz com gosto, tudo que você faz porque você quer, o resultado sempre sai melhor. Se você não gosta de cozinhar, a comida não vai sair tão boa como cozinhar a mesma comida cozinhada por alguém que gosta de cozinhar. Faça de mau agouro, faça tudo com carinho, com amor, com vontade, deguste, e é incrível, aprenda. Porque tem benefícios, não tem? Tem, nossa, é incrível. As pessoas sentem a tua energia. Um professor que gosta do que faz, o aluno sente energia. É o contrário de um professor que geralmente não gosta. Então eu pergunto, como eu estava dizendo, eu pergunto para os meus alunos, você gosta? Então você vai ter muito sucesso, você vai conseguir, você vai sair falando. E dependendo do método que é aplicado, você consegue sair falando bem mais rápido do que o normal. Então essa é a primeira pergunta. Você gosta? Porque quem não gosta, eu já falo, então veja o idioma que você gosta e aprende o idioma que você gosta. Se você quer mesmo inglês, porque você precisa, que é só uma necessidade, então tudo bem, aprenda, mas eu já te digo, infelizmente a tua falta de gosto pelo inglês não vai te ajudar a ir tão longe, mas vai te ajudar. Eu vou fazer o possível para te ajudar, mas eu quero que você desenvolva esse gosto. Vou fechar esse bloco com uma dica: degustar. Já voltamos. Não, tristeza e depressão não são a mesma coisa, né? Tristeza são as oscilações normais que nós temos no nosso dia a dia. Muitas vezes, consequências de eventos que aconteceram na nossa vida. Quando você tem a perda de um ente querido, você acaba ficando triste. A tristeza por si só, ela não constitui um problema médico a ser tratado. Ela vai passar a ser um problema que necessita de tratamento a partir do momento que ela se constitui como um dos sintomas da depressão, que é uma doença já descrita e caracterizada, que tem vários componentes, como a tristeza, a angústia, a falta de ânimo para fazer as coisas, a falta de apetite, uma sonolência excessiva.
e, por final, uma desesperança. Isso sim constitui um quadro depressivo, que necessita de uma intervenção maior. Degustar e comunicar. E eu quero, Márcio Schlegel. aprender inglês para poder viajar e degustar mais ainda. E sei agora a importância do aprendizado. Então, Marcelo, você falou a coisa certa. Eu quero. Esse eu quero e o teu olho brilhando assim, já é 50% do caminho. E os outros 50, porque é o que eu quero saber Os nesse outros 50 bloco. daí é ao longo do tempo, a dedicação toda, né? Tá. Perdão. Porque qual que são as dificuldades que as pessoas mais têm para o aprendizado? O que é? Expectativa? Acha que é milagre? Vai comprar um livro e vai aprender? Matricular e tá tudo certo? Você falou e disse, como diz. Porque assim, eu acredito que tem várias dificuldades diferentes. Não tem como a gente citar e especificar uma ou outra dificuldade. Mas eu acredito sim que a mais comum seja o medo e a vergonha. A pessoa ser muito tímida, tem pessoas que já têm isso já na sua personalidade, né? Tanta timidez e tal. E isso não ajuda. Eu tenho uma aluna que ela falou assim, no começo, quando ela entrou, ela falou assim, mas será que eu vou aprender em 8 meses? Será que eu vou aprender tão rápido? Porque eu sou muito tímida. E a amiga dela estava junto e falou assim, ó, ela nem conversa nem com o namorado direito. E eu falei assim, fica tranquila, porque não tem como você não se soltar durante a aula, porque você vai aprender a conversar, você precisa conversar. E como é que você vai ser tímido? Mas assim, isso a gente até acredito que a gente vai entrar em detalhes depois, mas assim, a timidez, o medo na verdade ele impede a gente de fazer tudo, né? O medo de não dar certo, eu não consigo entender como é que o ser humano consegue ter medo de que alguma coisa não vai dar certo sem ele nem ter tentado. O medo tem dois lados. O medo tem o lado que nos protege para a gente não sair entrando no fogo. Exato. É como se fosse um pequeno mecanismo de defesa. Dos antepassados, né? Assim, para também não sair voando por aí. Então, assim, um certo limite na dose. Mas esse medo do desconhecido, claro, não conheço muita coisa, tudo muito pode ser desconhecido. Eu pensei, como é que eu posso ter medo de ter sucesso? Como é que eu vou ter medo? É um medo um pouco inexplicado, né? Exato. Então, assim, eu não posso ter medo de evoluir, eu não posso ter medo de ter sucesso, eu não posso ter medo de conseguir fazer as coisas. Porque o medo só vai me empurrar contra, né? Porque o sucesso ou evoluir, a pessoa tem que se expor mais. Se expor mais, tem que mostrar que ela não é perfeita. Pelo menos eu creio que seja isso. E aí, quanto mais ela mostra, quanto mais, por exemplo, sucesso, quanto mais ela fica vista, ela vai ser exigir mais dela. Olha lá, o professor falou errado. Como ele fez isso? Porque a gente fica cada vez mais cobrado por isso. Eu tenho lido alguns livros e justamente eles comentam isso. E uma das características mais comuns das pessoas de sucesso que conseguiram realizar o que elas pretendiam era a coragem. Ou seja, a falta do medo. Quando você perde o medo, tem uma frase que é muito comum que eles dizem assim, o que você faria nessa situação se você não tivesse medo? Então faça o que você acabou de responder. E é isso. Então eu falei para ela assim, você é tímida, você tem medo, mas medo do quê? Porque às vezes é um medo irreal, né? Então vamos lá. Para eu aprender um idioma, uma língua estrangeira, independente da língua. A gente acaba enfatizando o inglês, né? Porque é a mais nosso objetivo principal. Exato, vamos ter né? Foco aqui. Porque é o que mais abre portas, o inglês. Então eu aconselho qualquer pessoa a começar pelo inglês e depois ir para qualquer outra. Mais falado. Não é o mais falado do mundo, até porque assim, exatamente. Mas assim, comercialmente, economicamente é o idioma mais utilizado. Interação. Então, se você quer para a tua carreira, para o teu currículo, porque se for por prazer, você vai aprender aquela que você acha mais bonita, aquela que você acha mais encantadora. Tem gente que vai pro francês, tem gente que vai pro alemão, que foi o meu caso, que foi o primeiro, italiano. Tem as bonitinhas, as românticas e tal. Mas o inglês, hoje em dia, deixou de ser uma língua da moda e passou a ser uma língua fundamental para quem quer ter sucesso. Para qualquer área que você vai estudar, aumenta os teus ganhos, né, a tua renda e tal. Mas assim, já partindo do que a gente está falando do medo, perder o medo, eu tenho certeza que você vai estar super bem. Mas o medo não é tão fácil. Mas espera aí, medo do quê?
Você tem medo do quê? Medo de falar inglês? Ou medo de quê? De que não vai falar correto? Ou de que, gente, sotaque... Vai falar Snow Patrol, mas eu vou falar... Exato, eu vou falar errado. Vai, e com certeza vai. É óbvio, eu falo errado em português, e eu sou brasileiro, e isso é uma coisa comum. Eles falam super errado, perdão. E tem muita gente, tem cidadãos americanos que cometem muitos erros gravíssimos, quando você vê, que eu vejo em algumas entrevistas. Isso é uma coisa do idioma. E a gente não pode... eu já vi muito brasileiro falar muito melhor que muito nativo. Então, é uma coisa que a gente não precisa ter medo. Ter a paixão e ter a vontade faz com que a gente se envolva. Medo de errar, esquece. Tá. Você fala assim, eu vou errar, aceito os meus erros, entendeu? Não tenho problema nenhum quanto a isso. Se eu errar, melhor ainda, porque geralmente erro que as pessoas corrigem quando numa conversa, você dificilmente esquece. Aquele tombo, você não esquece mais. Esquece. E além do medo, sotaque também pode ser um empecilho? Adriana, mas será que eu vou conseguir falar como eles? Gente, nunca. Igual não. Se você é criança, sim, porque a criança ainda está em formação, o campo da linguagem. Fonoaudiológicas, né? Mas a gente, um adulto, não. Agora é o seguinte, por que você tem medo de ter sotaque, sendo que o sotaque é uma coisa tão bonita e charmosa? Eles acham, eu passei um tempo na Inglaterra, trabalhei em navio britânico também, até para ser breve, e eu lembro que eles adoravam o sotaque. Falavam, brasileiro tem um sotaque tão bonito, até comentavam, tem um sotaque sexy, eu falava assim, sotaque sexy, porque é um sotaque tão mole, tão macio. Mas é legal, você vê, é um ponto positivo do sotaque. E uma aceitação de quem nós somos, de onde nós viemos, né? O que é o mais bonito, né? Eu quero ser um britânico, não, né? Eu quero ser brasileira e poder aprender a me comunicar. Eu preciso de um novo intervalo e depois eu quero que você me dê dicas de como fazer para aprender. O que tem técnicas, o que dá para fazer para em 8 meses a Marcela estar entrevistando em inglês. Para fechar esse bloco, uma dica: degustar. Você quer saber se o anticoncepcional engorda? Então é assim, o anticoncepcional em si, ele raramente engorda. Tá? O que pode acontecer é que ele retém um pouco de líquido, dependendo do tipo de hormônio e da quantidade de hormônio que tiver. Existe um injetável, uma injeção que você aplica a cada 3 meses, que essa sim engorda. O esperado é que engorde 1 kg por mês no primeiro ano. Depois isso estabiliza, mas até você já engordou 12 quilos. De qualquer maneira, existem pessoas que tomam esse anticoncepcional injetável e não tem aumento de peso. Então isso depende muito mais do seu organismo do que do anticoncepcional. O comprimido, ele pode reter um pouco de líquido, especialmente quando chega o final da cartela, que é antes da menstruação. Mas algumas mulheres, mesmo quando não usam anticoncepcional, têm retenção de líquido no período menstrual. Então nem sempre isso pode ser por causa do anticoncepcional. Muitas vezes a pessoa acaba melhorando, dependendo do tipo de hormônio que está usando, ela acaba melhorando esse inchaço, porque hoje em dia existem anticoncepcionais que tem uma fórmula que é mais diurética. Então, na verdade, o que engorda é comida. O que engorda é tomar refrigerante demais, é comer fritura, isso sim é que engorda. O anticoncepcional, ele pode reter um pouco de líquido ou não, né? E isso a gente pode ajustar, porque existem várias opções de anticoncepcional no mercado hoje em dia. Degustar. E como que é degustar em inglês? Degust? Não. Well, isso é degust, mas geralmente eles usam outros termos, né? Tipo, seria, to try. Ah, try, né? Yeah. De testar. Or have a try. Have a try? Yeah, have a try. Have a try, ok. Então, seu sotaque já, não é mais um have a try, então americano, já puxou mais... Ah, já fica diferente, né? É o que a gente falou antes do sotaque. Cada um vai acabar tendo o seu, entendeu? Ao longo do curso você vai escolhendo qual que você acha mais bonito, qual que você acha mais... Só sei que em 8 meses, a partir de agora, eu tenho que te entrevistar em inglês. Ou em qualquer lugar do mundo em inglês. Vai. Só que para isso acontecer, que técnicas existem
Porque assim, existem inúmeras escolas, inúmeros métodos, inúmeras formas na internet, presencial, não presencial, de se aprender inglês hoje em dia. Principalmente não presenciais hoje em dia, para as pessoas ajustarem horário. Eu, Marcela, particularmente, não daria certo com um método desse, porque eu preciso um continuismo. Exato. Não sei outros casos. Às vezes a pessoa, né, tem tanta vontade, não que eu não tenha, como eu te disse, mas a vontade tem que ter mensurações, não sei, tem que ter algo que retribua resultado. É uma coisa muito pessoal, né? Então, assim, o que funciona melhor com uma pessoa ou com outra é uma coisa muito pessoal, depende de como ela prefere ser, ser tratada. Então, no caso, a gente vai ter que ver para cada pessoa o que ficaria mais legal. Então é uma coisa assim, individualizada. Acaba tendo que estudar como a pessoa, a melhor abordagem para ela aprender. Exatamente. O ensino que sempre foi usado nas escolas de idiomas é um ensino um pouco antigo. Eu costumo chamar de um método tradicional. Não é tão arcaico porque, na verdade, ele ainda funciona. Entendeu? O arcaico eu usaria que é de bater, usar a palmatória e tal, né? Arreguada? Ajoelhar no milho. Não falou, he, she, ajoelha no milho. Exato. Porque lembra quando a gente estudava inglês na época? Ou o inglês da escola mesmo? Tem gente que fala assim, vamos aprender o verbo to be. Sim. E foi aquela coisa do verbo to be, e aí? Termino o ano letivo e não sabia o que era o verbo to be. E criava trauma, o que era pior. Ainda vinha com o trauma. I am, Exato. you are. E o método tradicional, ele sempre foi desenvolvido com gramática. Ele sempre foi um processo que envolvia gramática. Gramática não é uma coisa que as pessoas costumam ter bastante prazer, sentir muito prazer em aprender. Tem que aprender o que é uma preposição. Ouviu o professor falar de preposição, de advérbio, de verbo de modo, de termo, não sei o quê. Geralmente isso não parece uma coisa muito atraente. Nem em português, né? Não sei que seja apaixonado por idiomas. Pelo seu, né? Exato. A paixão tem aquilo que a gente falou no começo, né? Mas uma coisa eu posso garantir. Um método que funciona com qualquer pessoa, porque já funcionou uma vez. Por exemplo, quando você nasceu, você aprendeu a tua língua materna a partir de um método. Qual que foi o método? Foi um método natural, as coisas foram acontecendo naturalmente. Claro que a criança tem mais tempo, entendeu? Já funcionou contigo, por que não vai funcionar de novo? É garantia de que vai funcionar de novo, porque se já funcionou uma vez, foi assim que eu aprendi. Uma abordagem natural, nosso... Tanto que esse é mesmo o nome, é a abordagem natural, a natural approach. Natural approach. Approach é a abordagem, né? Então, no caso, assim, a abordagem natural vai envolver como a mãe ensina um filho. Por exemplo, eu gosto de comentar isso, geralmente para os meus alunos. Quando um filho erra, a mãe não vai usar gramática para corrigir, né? A criança está aprendendo ali, ela não vai falar assim, olha só, filho, você falou eu fazia. Fazer é um verbo irregular. Né? Então, no passado, eu não conjugo dessa forma. Eu fazia, mãe. Exato. A mãe simplesmente vai fazer o quê? Ela vai dar o exemplo da forma correta. Não é eu fazia, é eu fiz. Entendeu? E quando a criança acertar, naturalmente isso daí. A mamãe vai falando, exato. Naturalmente os professores, sem a pessoa ficar constrangida, né? Sim, exato. Eu fiz. Aí e esse é o medo de errar. Esse é um dos grandes motivos que acaba desenvolvendo nas pessoas o medo de errar, que é o medo do colega dar risada, o medo. Acaba com a às vezes eu já vi casos de professor também dar risada, do aluno falar errado e tal. Né? Exato, que deselegante, né? Incrível. Mas na verdade, o interessante, o bom profissional, vamos dizer assim, o professor, o bom conhecedor desse tipo de método, ele consegue criar um clima de confiança entre todos os alunos. E não permitir que isso aconteça, mas não permitir proibindo. Mas não dá, mas simplesmente não dá meios para que isso possa acontecer. Desenvolver, isso existe na verdade, é a forma que a gente trabalha. Existem formas de você fazer com que a turma toda trabalhe unida. E falando junto. Então, para você poder trazer tudo isso junto, o que eu preciso? De um ambiente gostoso, onde eu gosto de ir todos os dias, ou o que não é todos os dias, mas onde eu gosto de estar naquele momento do meu curso de inglês, e um ambiente para conversa. Eu não estou aprendendo a falar, não é falar que eu quero, eu não vou aprender a falar ouvindo, eu não vou aprender a falar escrevendo, eu vou aprender a falar falando. Né? Então, o que eu preciso realmente é fazer com que os meus alunos queiram conversar em inglês e me devolvam o que eles estão aprendendo.
E não só eu, né? Toda a nossa equipe. Sem palmatória. Sem palmatória, sem falar, ó, você errou. A gente não gosta de fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Eu não gostaria que um professor falasse para mim, eu errei. Eu gostaria que um professor falasse só assim, ó, o correto é assim. E não você errou. Exato. Embora. E assim eu me sinto mais confiante. E ótimo, você está indo super bem. E é assim, só que o próprio aluno já percebe que está indo bem, porque nesse ambiente que eu comentei contigo, isso acaba acontecendo e o aluno mesmo acaba percebendo, meu Deus, como eu estou conversando em inglês, mas faz tão pouco tempo. Então assim, é uma série de fatores, é um método já aprofundado, conhecido em vários lugares. Okay. E, inclusive, o método que a gente trabalha é sugerido pela própria Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Os nossos materiais todos são dessa própria universidade. Tem um vínculo com a editora Cambridge. Né? Então é uma abordagem natural, porém com toda a sistematização, organização para um efetivo aprendizado. Nem todo mundo tem 4, 5 anos para dispor para aprender uma língua nova. A gente geralmente... Vamos otimizar nosso tempo, gente, vamos degustar. Época de internet, a gente precisa aprender as coisas mais rápido, a gente precisa... No final do ano eu tenho um plano e eu quero melhorar, aumentar meu salário, eu quero conseguir um cargo melhor. Eu não tenho 4 anos para começar a aprender inglês. Eu preciso de 8 meses. Claro que seria legal se fossem menos, mas a coisa precisa, né? Já sei ser que né, aqui tem que ser, mas em 8, porque 6, brasileiro gosta de sexta, né? Exato. Mas isso deixa para um outro comentário. Todo dia já não dá, a gente precisa de um descansinho, brasileiro Descanso, gosta. né? Até porque o cérebro vai associando e vai treinando também fora, né? Exatamente. São muitas dúvidas, Márcio, mas o nosso tempo acabou. Eu vou deixar as dúvidas para as novas dicas para frente, para as novas entrevistas. Claro. Você me dá muitas dicas. Pode ser? Tenho muitas. Tem muitas? Mesmo. Então ótimo. Então, para fechar, o que seria degustar a vida para você? Tem muito a ver com o que a gente estava conversando, né? O degustar a vida para mim é poder experimentar várias situações, emoções, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas. Para mim tem muito a ver com idiomas, né? Conhecer comportamentos novos, pessoas, histórias. Eu gosto muito disso. Para mim é isso mesmo, Marcelo. Então, fica a dica, né? Fica a dica. Fica essa. Vamos degustar a vida, permitir ao novo, lembrando que comunicar é um grande caminho, um sorriso sempre, com muito humor, muito bom humor, com gosto, com paixão pelo que faz. Perfeito. Eu agradeço a sua presença e todas as dicas que você já está dando pra gente. Quem está em casa com certeza já se inspirou um pouco mais a entender a letra daquela música, porque às vezes gosta da música, mas nem imagina o que ela está dizendo. E às vezes está cantando achando que é uma música inofensiva, é uma música agressiva, super agressiva e não tem nada a ver, exatamente. Ok, degustar a vida, agradece a presença de vocês, espero vocês no nosso próximo programa.